Conversa com Amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com Pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, chegando por aqui com Conversa com Amigo. Você sabe, esse programa vai ao ar todas as terças-feiras às 23 horas. Vem chegando com a gente. Nós estamos aqui prontos para te dar um abraço fraterno em nome do Senhor Jesus. Você que está de perto, você que está de longe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu já quero cumprimentar o meu irmão que está aqui no estúdio, pronto para fazer esse programa comigo. Newton, tudo bem? Boa noite. Graça e paz, pastor Luciano, tudo bem? Vou desejar a todos uma ótima semana, um bom começo, né? Um bom começo de mês, mais um mês começando. Exato, novo ciclo, né? Novo ciclo, o senhor entendeu? E estamos aqui toda terça-feira às 23 horas para esse programa de Bíblia aberta, vida, que a gente estamos no nosso dia a dia, né? Verdade. O senhor entendeu? E logo mais teremos novidades da rádio aí, o senhor vai estar passando aí. Nós estamos fazendo uma nova roupagem, para ficar mais fácil para as pessoas acessar, para as pessoas poderem chegar mais próximo da Rádio Gospel Capital, né, pastor? É isso aí, tornando esse ambiente ele mais agradável para os nossos ouvintes, que no final das contas é a razão de nós virmos aqui e mandar a Bíblia Sagrada, mandar as orientações, conversar. Bom, enfim, nós não vamos fazer esse programa sozinhos não hoje, tá? Quero chamar você para participar com a gente. Você que está na rádio, o WhatsApp é 11 96767 3553, 11 96767 3553, porque nós também estamos pelo YouTube, tá? youtube.com/Rádio Gospel Capital. Pessoal que está nos ouvindo pela rádio, se quiser migrar, youtube.com/Rádio Gospel Capital, você vai chegar, você já vai se inscrever. Eu quero fazer esse pedido para você também deixar o seu like. Você vai ativar o sino das notificações para que você possa ser avisado quando da nossa próxima entrada ao vivo. Newton, a gente sempre está trazendo algum tema aqui para nos ajudar a colocar em prática a palavra de Deus. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, pastor, é Deus fazendo uma prova conosco, né? Deus só prova quem Ele quer aprovar. Quem Ele quer aprovar. Isso. Exatamente. Então, isso. Isso aqui, vamos lá. Deus só prova quem quer aprovar. Uhum. Isso aqui nós vamos começar falando em Gênesis 22, do capítulo 1 em diante. Vamos até mais ou menos até o 10. Exatamente, é o tema, né? O nosso tema de hoje. É bom que as pessoas elas saibam, Newton, que quando elas estão sendo provadas, quantas pessoas que estão agora nos vendo e nos ouvindo, dizendo frases do tipo: quanta provação na minha vida, né? Mas se nós formos à luz da Bíblia Sagrada, a provação não é uma coisa ruim, porque a provação visa nos levar de um nível para o outro. Se a gente observar, Newton, a nossa vida cotidiana, especialmente quando éramos mais novos, para nós passarmos de ano, de série, para subirmos novos níveis na nossa vida escolar, nós éramos submetidos a várias provas ao longo do ano. E continuamos, né, na vida adulta também, quando a gente queremos nos formar, fazer uma faculdade. Sim. Então, todo dia a gente estamos sendo provados, né? Por Deus, sim, né? Sim. Todo dia a gente estamos sendo aprovados por Deus, né, pastor Luciano? A gente, querendo ou não, a gente fala assim: essa luta tá demais, mas Deus só tá te dando a sua prova, o que você pode carregar, o que você pode alcançar. Então, exatamente. Às vezes você está passando por lutas, por dificuldades, mas é que no final, Deus vai te dar um caminho e Deus vai te dar uma cobertura que você não vai acreditar. Bom, e o título, né, Deus só prova quem Ele quer aprovar, tem que trazer um conforto para o nosso coração, porque Deus quer nos levar a outros patamares, quer mudar a nossa vida, quer que nós atinjamos de fato uma nova posição nos novos ciclos que estão começando. Nós estamos falando aqui de um começo de um mês, nós só estamos começando mais um mês, e eu acredito muito no poder dos ciclos, como por exemplo, começo de mês, começo de semana,
ano novo, eu acredito que são janelas que se abrem, que acabam nos lembrando que nós podemos fazer diferente, que nós podemos fazer de uma maneira mais efetiva. Quem sabe você começou esse ano e lá atrás, logo no primeiro dia, você fez tantos planos, tantos planejamentos. Eu acho que esses novos ciclos, eles nos mostram onde é que nós estamos, se nós estamos atrasados, se nós estamos adiantados, e a partir desse momento, se a gente não está tão bem, peraí, opa, então agora é hora de nós olharmos para frente, sermos mais responsáveis, sermos mais cautelosos, tomarmos mais cuidados com a nossa maneira de viver, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Então eu acredito que novos ciclos, novas janelas nos colocam em lugares privilegiados. Quando nós passamos nessas provas, Newton. É verdade, o senhor acabou de falar aqui, a gente relatou aqui, que estamos começando um novo mês. A partir do dia 23 de setembro, começa a primavera. Você tá vendo? É um novo ciclo, né? Da estação, né? É uma né? nova estação. Sim. Todas as folhas das plantas, das árvores, elas caem. Para quê? Para que venha uma nova roupagem. Para que venha uma nova purificação do ar. Sim. Uma nova limpeza da terra. Sim. O senhor entendeu? Então é Deus provando que aquelas árvores estão caindo, as folhas estão caindo, mas elas não vão ficar secas para sempre. Sim. É igual na nossa vida, pastor. Uhum. A nossa vida com Deus, jamais ela vai ficar seca. Verdade. Logo ela vai florir Sim. outras coisas, outras provas que a gente vamos ter. E que nem o senhor está falando aqui, está relatando. Todo dia a gente vai ser aprovado. Todo dia a gente vai ter alguém querendo provar a nossa fé, provar a nossa dor, Sim. provar a nossa conduta com Deus. O senhor entendeu? Mas no decorrer aqui a gente vai estar com o livro mais vendido no mundo. Mais aberto, lido, mais traduzido. O senhor entendeu? Então tudo que você precisar de remédio tá nesse livro aqui. Tá aqui na Bíblia Sagrada, né, Newton? E o senhor falou a respeito das mudanças de estações, né? Quer dizer, nessa época, as árvores, justamente, elas ficam com aquela aparência não tão agradável. A prova, quando nós estamos passando pela provação, nós ficamos mais ou menos como essa transição, sabe, de uma estação para outra, mas essa transição mostra justamente que o tempo está mudando. E se a gente entende que uma vez que estamos sendo aprovados, essa prova ela vai ter um fim a qualquer momento. E esse é exatamente o momento da nossa transição. É o momento de subir novos degraus, de atingir novos níveis, por exemplo, dentro do casamento, dentro da vida sentimental, na vida ministerial. Nós somos um programa aqui que fala a respeito da Bíblia, das rotinas, né, das igrejas, da nossa fé. Talvez você esteja, você que está me vendo agora e ouvindo, passando por um momento de transição. Momentos de transição são momentos de mudanças e esses momentos costumam doer. Acabam nos tirando folhas, né? Acabam por nos arrancar os frutos, mas esse é um momento que vai passar e você vai voltar com tudo. Então é interessante, primeiro, que você saiba que se você está sendo provado, é porque tem alguém querendo aprovar você justamente para lhe favorecer e te colocar em um lugar onde você vai ter maior suporte para receber as bênçãos de Deus. Na Bíblia Sagrada, pastor, nós vamos começar a falar aqui de Gênesis 22. Sim. Sobre Abraão. Esse foi aprovado, hein? Esse foi provado e depois aprovado. Então, essa história de Abraão é uma prova tremenda, né? Que a gente vai levar esse assunto aqui em diante. Uhum. Vamos ler alguns versículos da Bíblia, né? Certo. E vamos conversar aqui um pouquinho, né? E se os ouvintes quiserem interagir conosco, nós estamos com Bíblia aberta. A pessoa quiser nos fazer uma pergunta. Vamos fazer o WhatsApp, vamos falar de novo? Vamos. De repente chegou gente agora. 11 9 67 67 3553. Esse aí é o WhatsApp da sua participação. Se você quiser deixar também recado no chat do YouTube, youtube.com/Rádio Gospel Capital. Vem fazer o programa com a gente, que a gente vai fazer aqui uma parceria linda hoje. Então vamos lá? Vamos lá. Em Gênesis 22, no capítulo 1, Deus prova a Abraão pedindo um filho que ele tinha, né? Que era Isaac, que foi um filho da aliança de Deus com Abraão. Sim. Né? Para que ele levasse o filho
para que fosse crucificado, né? Fosse Ali sacrificado. Numa fogueira. Isso. Né? Numa fogueira. Foi num sacrifício ali, né? Um sacrifício. De imolação. Deus estava Isso. provando, né? Uhum. Provando Abraão para ver se ele tinha a coragem, se ele tinha a fé sobre aquilo que Deus estava pedindo para ele. Sim, na verdade, né, Deus tinha tantos e tantos planos com Abraão que queria saber qual que era o lugar mais, digamos, de prioridade no coração de Abraão. Então Deus, a fim de levar Abraão a um outro nível, a um nível mais excelente, que o revelaria como sendo amigo de Deus, o pai da fé, através dele uma profecia bíblica que alcança os nossos dias, que através dele todas as famílias da terra elas seriam benditas, né? Então, quando Deus tem algo muito grande com alguém, pode saber de uma coisa, tá? Doendo ou não doendo, essa pessoa vai precisar ser provada para saber se Deus pode trabalhar com ela. Eu acredito que exatamente nesse momento em que Deus pede Isaac para Abraão, Deus estava querendo saber até onde poderia trabalhar com ele, Newton. E aí a história ela vai desenrolar e nós vamos observar que Abraão topa entregar o próprio filho. Quer dizer, ele entra, digamos, numa confusão talvez. Espera aí, Deus deu e agora Deus está pedindo, né? Então a gente precisa primeiro fazer uma avaliação aqui preliminar para deixar bem claro para os ouvintes que Deus não dá coisas às pessoas, e coisas que são importantes, coisas que foram tão pedidas, sonhadas, ali prometidas, para depois buscar, tirar. Deus não é o Deus que dá alegria e depois promove a tristeza. Aliás, Deus, ele só quer uma coisa da gente. Ele quer saber qual que é o lugar que ele ocupa dentro da gente. Dentro do nosso coração? Exatamente, dentro do nosso coração. Se ele está em primeiro lugar, porque Deus não aceita o segundo lugar, Newton. Até porque ele também não se entrega pela metade. Quando existe essa parceria entre o filho e o pai, ou seja, quando existe essa paternidade e essa filiação, é 100% do filho por 100% do pai. Então Deus não aceita o segundo lugar, o terceiro lugar. Então acredito que essa proposta, me dá o teu filho, foi justamente para avaliar se o filho tão esperado, que ele amava tanto, não estava ocupando o lugar do próprio Deus dentro do coração dele. Verdade, pastor. Interessante, então, né? na verdade, Deus quer a gente no coração dele, né? E não só na boca com as palavras ditas, né? Exatamente. Nós precisamos estar no coração de Deus e Deus está dentro do nosso coração. Então, aqui, nesse enredo de Gênesis 22, Newton, é a hora do vamos ver na vida de Abraão. Abraão, eu quero o teu filho, sem maiores explicações. Ele não explica por que ele quer o filho, porque na prova, Newton, eu acho que a gente pode fazer esse paralelo aqui com muitas chaves espirituais. Deus não diz como vai ser, mas ele garante que no final todo mundo vai sair satisfeito. Essa que é a grande realidade nesse vínculo que nós temos com Deus, nessa aliança que nós temos com Ele. Então, ele pede Isaac e Abraão topa imediatamente, não titubeia, não fica ali, será que eu faço, será que eu não faço? Porque o que nós temos hoje de dúvidas, inclusive pairando sobre a vida de gente que diz acreditar nele, não é pouca quantidade não. Então, eu acredito que Deus ainda anda fazendo as mesmas coisas no dia de hoje. A sua maneira de trabalhar não foi alterada. Deus continua pedindo prova da gente. E o fato é que se nós toparmos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos colher coisas grandes na nossa história, Newton. Os frutos serão colhidos com abundância, né? Verdade. A colheita será diferente, o plantio não vai faltar nada, água, chuva, sol, tudo que precisar para a colheita, Deus vai mandar com certeza, não é isso? Nós não temos dúvidas. Se nós obedecemos a voz de Deus, então vamos aqui para o desafio. O versículo de número 2, como que está aí na tradução da sua Bíblia, de Gênesis 22? Lê para nós. Então disse Deus, tome seu filho,
seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. Olha só, Newton. Então aqui nós temos a proposta muito difícil para um pai topar. Nós estávamos até conversando esses dias, né? Que se a gente fosse fazer hoje, sei lá, se nós tivéssemos com a seguinte ideia, com o seguinte pensamento: será que hoje existiria alguém que pudesse entregar o filho para Deus, assim como Abraão esteve disposto? Hoje nós vivemos num sistema tão familiar, né? tão profundo nesse sentido de sentimentos. Nós amamos os nossos filhos, Newton, enfim, juntamente com os nossos cônjuges, são as coisas mais ricas que nós temos nessa terra, né? E é bom que a gente entenda que Abraão também tinha esse sentimento. Olha, o filho a quem você tanto ama, você acabou de ler aqui, vá até a terra de Moriá e ali na montanha vou lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Essa é a tradução, exatamente as palavras. Interessante que a gente chegou aqui a uma conclusão, né? Que acho que é difícil hoje alguém obedecer nesse nível. E o Newton até disse, olha, eu acho que não tem. Quando a gente observa, Newton, a história missionária do tempo contemporâneo, desse tempo que nós estamos vivendo, a gente vai observar que nem sempre isso é noticiado, mas tem gente sim, Newton, ainda com esse nível de entrega, principalmente os missionários, estão perdendo a cabeça, estão ali tendo seus filhos sequestrados, e claro que quem está sequestrando está dizendo, nega o nome de Jesus e ele vive, e a pessoa ali não nega, morre o filho, morre a filha, morre o pai, morre a mãe. É que não é noticiado, isso dificilmente chega para a gente, mas isso com toda certeza está acontecendo nos dias de hoje. Claro que eu acredito que ainda que numa categoria de exceção, mas existe gente ainda com um nível de comprometimento incrível com Deus, mas a gente sabe que não é fácil, né? Se Deus pedisse isso para nós, o que a gente faria? Ai, meu Deus do céu, não gosto nem de pensar nisso. No meu caso, se ele pedisse meu filho, eu acho que eu me colocaria no lugar do meu filho. Sim, sim. Eu preferia, acho que todos tipo nós pais, né? Assim, no caso, assim, eu Senhor, como pode pai, ser a gente. Deus, pode ser minha vez? O senhor entendeu? Deixe meu filho. Sim. No meu caso, eu talvez falaria isso. Porque é muito complicado a gente como pai, a gente cria, educa, e a gente não pensa num fato desse, né? Que Abraão teve ali conversando com Deus, praticamente frente a frente, face a face com Deus, e Deus fala assim, me dê o seu filho em sacrifício para que no futuro eu lhe ajude, um filho que você tanto quis, que eu fiz uma aliança contigo, e hoje eu preciso ele de volta. Será que é testando as pessoas, na verdade, nos dias de hoje? Meu amigo, e é importante o que o senhor está falando, porque é uma coisa que poucas pessoas hoje estariam dispostas a fazer, que é entregar. Não é só o filho não, viu? Eu vou ampliar isso. Tem gente que não quer entregar o carro. A gente pode até achar estranho, mas tem gente que tem, por exemplo, o carro ocupando o seu veículo, o lugar mais, o compartimento mais secreto no coração do homem, que deveria ser só de Deus. Então a gente vai baixar um pouquinho esse nível, porque falar de entregar alguém da família, um filho, por exemplo, não é nada agradável. A gente fica até meio assim de falar, né? Poxa, se a gente fala que vai entregar, parece que tem gente que não vai acreditar nisso, né? Se a gente fala que não vai entregar, a gente se acha criatura muito sem fé também. Mas o fato, Newton, é que no coração do homem, o que tem de tralha ocupando o lugar de Deus, e é exatamente isso que mostra a diferença dos tempos. E é por isso que a gente vai ver muito mais milagres acontecendo na Bíblia Sagrada, mortos ressuscitando, cegos voltando a enxergar, mudos voltando a falar, ou falando, ou enxergando pela primeira vez, paralíticos andarem. Por quê? Porque o nível de entrega, de obediência, a aliança com Deus, no passado, me parece, ela era muito mais dura no sentido de resistente do que é nos dias de hoje.
dado esse mundo consumista que nós temos, dada essa cultura de que nós valemos aquilo que temos e não aquilo que somos, então muita coisa entrou, contaminou o coração do homem a ponto de Deus ainda estar ali em algum lugar, mas não na parte de cima. Muitas vezes em último lugar. Quantas pessoas que hoje eu conheço que dizem assim, não, eu vou servir a Deus um dia, mas primeiro eu vou casar. Eu vou servir a Deus um dia, mas primeiro eu vou juntar o meu primeiro R$1 milhão. Eu até vou servir a Deus um dia, mas primeiro eu vou me formar na universidade. Ou seja, o tanto de coisas, na acepção da palavra, coisas, acabaram tomando o lugar no coração do homem, um coração que só pertence a Deus, não é brincadeira, Newton. Então é por isso que a gente vê em menos quantidade aquilo que, olhando para a Bíblia, a gente vê em abundância. Mas nesse caso, pastor, que o senhor falou, meu carro, minha casa, meu emprego, minha vida, minha faculdade, minha vida, se a gente colocasse também na mão de Deus, não seria mais fácil a gente conquistar tudo isso? Está na Bíblia. Lógico. A gente obedecer. Sim. A gente obedecer, muitas vezes, não seria bem mais fácil? O fato, Newton, é que todas essas coisas, carro, faculdade, família, filho, esposa, esposo, todas essas coisas são importantíssimas. E a Bíblia não está deixando claro para a gente não querer essas coisas. A Bíblia só está afirmando, e é exatamente isso que Deus quer ver no nosso coração, qual é o primeiro lugar. O primeiro lugar na vida de um homem não pode ser coisas, tem que ser Deus. E Deus sabe quando nós somos prioridade ou quando Ele é prioridade nas nossas vidas. É aquela história, Deus não aceita o segundo lugar, Newton, porque Ele não é segundo lugar na vida de ninguém. Deus nunca vai dizer para você, olha, eu estou muito ocupado, você não é minha prioridade para eu te abençoar, para eu te dar vida. Olha, a salvação vai ficar em segundo plano, porque agora eu estou mais ocupado com outras coisas. Deus jamais vai fazer isso. Então, quando Deus pede 100% do homem, é porque Ele já decidiu se entregar 100% para nós. Então, é por isso que tem que ter essa equiparação, essa equivalência da minha entrega com a entrega de Deus. Agora, Deus nunca vai faltar com a gente. Nós estamos lutando aqui, observando a Bíblia Sagrada, para não permitir que as coisas ocupem o nosso lugar, porque isso é muito sutil, Newton. Quantas pessoas que dizem ter Deus, mas são avarentas. O Deus de muitas pessoas, na verdade, é o dinheiro que elas têm. É aquilo que o dinheiro pode comprar. Quantas pessoas deixando para depois, em segundo plano, as coisas espirituais? Quantas pessoas estão se preparando diariamente para as coisas dessa vida, mas não se preparam para a salvação em Cristo Jesus? Mas será que o dinheiro compra tudo na vida, pastor Luciano? Lógico que não. Vamos lá? Não. A resposta Dá é não. uma pincelada aí. A resposta é não. Sim. A sua saúde. A Covid, há 4 anos atrás, ela veio e devassou o mundo. O senhor entendeu? Quem tinha dinheiro, quem não tinha, ela não fez concepção de pessoas. Tá certo? Certíssimo. Então, se você tivesse muito dinheiro e você fosse... Não. A doença veio, todo mundo ficou no mesmo patamar em relação à doença, e Deus não escolheu as pessoas pelo seu dinheiro, pelo seu carro, pela sua casa. E Deus escolheu as pessoas para ficar na terra, para semear, porque foi no mundo inteiro, para que você contasse história, para que você ficasse aqui e seja aprovado os que ficassem na terra. Mas o dinheiro de muitos que estavam aqui não serviu de nada, pastor. Eu conheço pessoas que tinham muito, muito dinheiro mesmo. Ficaram internadas aí, 30, 40, 60 dias e o dinheiro não resolveu. Não pôde passar na frente de ninguém, exatamente. O senhor entendeu? Então, aquele dinheiro, todo aquele bruto que eles tinham, aquela ganância pelo dinheiro, não se valeu de nada. Quando a pessoa morre, você já viu alguém levando um carro forte? Não tem carro forte no cortejo, não tem gaveta no caixão, não tem troca de dados de conta corrente, não se põe um bilhetinho com o número da agência e nem com o número da conta dentro da urna. A gente fala caixão, mas o nome correto é urna, né? Por quê? Porque morreu, o que ficou, você não leva. E eu acredito que a Covid, assim como outras enfermidades de tempos em tempos que assolam esse mundo, é para dar uma sacudida
nesse mundo. Tudo isso aponta para Deus. As pessoas deveriam entender que o dinheiro é bom, é muito legal. Não estamos falando isso que não é necessário, né? Não, até porque Isso. se alguém não gosta, quiser transferir para nós aqui, a gente segura, não tem problema nenhum. O problema é quando o dinheiro toma conta da sua vida, quando o dinheiro se transforma em senhor. Dinheiro tem que ser servo seu, entendeu? Quando ele se torna senhor seu, aí é que está o problema. Alguém muito sábio disse e deixou registrado, já não está mais vivo, mas deixou registrado a seguinte frase: é bom ter sem que o ter te tenha, porque se o que eu tenho é senhor de mim, logo o que eu tenho, eu não tenho, mas é o que eu tenho, é o que me tem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, justamente. Por que a gente está explorando essa parte? Porque Deus gostaria de saber realmente qual que era o lugar que ele ocupava no coração de Abraão. Por isso que o nível de prova sempre será proporcional ao tamanho de futuro que ele tem para você. Veja o futuro que Deus tinha para Abraão e nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco disso. É igual quando você planta uma semente. Você quer colher algo, não vai? Sim. Você O agricultor inteligente lança e sabe que vai colher a qualquer momento. Tem que colocar numa terra fértil. Exato. Numa terra boa, né? Que tenha água, que tenha um bom adubo. Mas se não tiver nada disso, como é que Deus vai aprovar aquela colheita? Não tem como. Não tem como, pastor. Não faz Então, sentido. se você pegar o seu dinheiro, você quer, que nem o senhor falou agora há pouco, que a pessoa quer conquistar primeiro 1 milhão para depois ele vir na igreja. E se ele fizesse ao contrário? Ele começar semeando de pouco. Exato. E mesmo assim ele sentado, muitas vezes... Aprendendo, inclusive, a conquistar isso, né? O senhor entendeu? Sim, sim. Ele conquistando aos poucos. Sim. Logo, ele teria esse 1 milhão. Ele estaria na igreja. Sim. Ele estaria na cobertura de Deus. Sim. O senhor entendeu? Uhum. E o dinheiro dele, a semente que ele ia plantando, que ele ia colocando nos lugares, ela só ia aprovar o futuro dele. Sim. O senhor entendeu? Seria uma atitude de inteligência, uma espécie de atalho para alcançar os objetivos. O problema é que hoje as pessoas gastam uma vida inteira para alcançar os seus objetivos e quando já não tem mais saúde, decidem agora servir a Deus. Não é assim que a gente deve fazer. Nós devemos buscar a Deus acima de todas as coisas, Newton. Porque todas as coisas, quem que vai abençoar? Não é Deus que a gente tem agora? Primeiro Deus, depois as coisas. Nunca primeiro as coisas e depois Deus. Até porque, para alcançar as coisas, se eu estiver com Deus, eu vou alcançar com maior naturalidade, eu vou alcançar tendo mais saúde, tendo mais inteligência, sabedoria, informação bíblica e tomando o cuidado sempre para que as coisas adquiridas, os objetivos alcançados, não sejam mais importantes do que Deus. No nosso casamento também, a gente todo dia passamos por prova, não passamos? Sim, sim. Muitas provas no casamento. Todo dia a gente quer melhorar como marido, como esposo, e a mulher também. Muitas vezes ela quer estar mais próximo do marido, da família, a mulher sábia, ela edifica o lar. Sim. Todo dia a gente passa por certas provas, né? E se a gente caminhar com Deus naquela casa, a gente não tem como alcançar essa prova mais fácil de luta, nosso casamento está indo bem, aí a pessoa fala assim, não, mas meu casamento não vai bem. E por que seu casamento vai tão bem? Porque as pessoas obedecem coisas diferentes. Exato. Tem pessoas que obedecem o mundo, e tem pessoas que obedecem a Deus. Aí a casa que obedece a Deus, ela vai ter mais o quê? Benefícios, né? Exato. E a casa que obedece o mundo... Vai ter colheita também, mas malefícios. O senhor entendeu? É. Ah, o filho doente... Toda segunda-feira o filho da pessoa está doente. Por que será? Não era hora de fazer uma revisão e falar, puxa vida, eu tenho que começar um novo ciclo. Será que não é Deus provando? Vamos procurar, vamos à casa de Deus, vamos buscar o Deus. Sim. Por que toda semana nossos filhos estão doentes? Por que toda semana nós passamos por prova? Por que toda semana a gente estamos passando dificuldades? Estamos levando para o lado do casamento agora, para o lado familiar, pastor. E é isso mesmo, Newton. Eu acredito que sempre que a gente percebe um movimento espiritual adverso, a gente já deve entender o seguinte, espera aí, eu preciso observar isso daqui à luz da Bíblia Sagrada. Será que os acontecimentos visíveis
estão sendo permitidos por Deus para que eu possa enxergar coisas espirituais? Veja que nós, muitas das vezes, passamos por problemas na vida e é como se fosse um puxãozinho de orelha de Deus. É como se Deus estivesse dizendo que Deus é Pai, Deus ama. E a Bíblia diz que Ele corrige e castiga, meu amigo, a todos a quanto Ele ama. Então Deus, às vezes, ele permite certas situações para ser percebido. Porque quando está tudo bem, muita gente tem dificuldade para enxergar Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas. Enquanto você não está devendo nada para ninguém, está tudo certo. Enquanto sobra lá um dinheirinho, enquanto você está com as suas contas pagas, enquanto está todo mundo com saúde, é só festa, né, que está acontecendo. E na festa, a gente tem um pouco de dificuldade para perceber mais Deus. Infelizmente, eu acho que não é esse o modo que Deus gostaria que nós percebêssemos as coisas, mas nós percebemos mais Deus na adversidade, é quando está doendo, é quando o calo está apertando, é quando não tem dinheiro, é quando chega a enfermidade. Claro que ele vai ser buscado e encontrado também nesses momentos difíceis, mas por que a gente não se comporta de uma maneira mais saudável quando tudo está dando bem, a fim de que continue tudo a dar bem, Newton? Essa é uma pergunta importante, né? Esse seria o ponto mais fácil, né? A gente chegar a Deus quando as coisas estão bem. Na bonança, né? Na bonança, né? Na bonança. Na bonança seria bem mais mesmo, fácil. É verdade. Entendeu? Procurar Deus na doença não é legal. Procurar Deus porque meu casamento está ruim, porque eu perdi o trabalho, porque eu não tenho dinheiro. Sim. Às vezes a gente tem que passar por provas, por lutas, mas a gente às vezes, nós mesmos, buscamos essas dificuldades que a gente passa na nossa vida. O senhor entendeu? Eu creio nisso, Nilton. A gente muitas vezes... Nós somos os culpados, A gente somos os culpados das provas que a gente não alcança e quer jogar nas costas de Deus, do outro. Por que o outro conquista? Por que eu não conquisto? Por que aquele Deus ajudou e Deus não está me ajudando? Então, sabe por que Deus muitas vezes não ajuda as pessoas, pastor? Porque elas ficam torcendo pelo outro, assistindo o filme da Netflix, procurando conhecer outro mundo, de vez de procurar o caminho certo, que é Deus. A casa de Deus. A casa de Deus. Ele não abre o coração para Deus, ele abre o coração para os amigos, ele abre o coração para festa, para balada. O mundo de hoje, os jovens, as pessoas com menos de 30 anos, é uma estatística mesmo, eles não querem se chegar a Deus. Eles falam que nem o senhor disse agora há pouco. Curtir um pouco mais, eu vou curtir um pouco mais. Eu vou curtir um pouco mais, ainda não está na minha hora. Ô Newton, todo dia você convida eu para a igreja, toda semana você me convida para a igreja, todo mês você me convida para a igreja, mas ainda não está na minha hora, Newton. Mas qual é a hora que você precisa vir na igreja? Só na hora que você estiver nas dificuldades, passando por coisas terríveis, por coisas tristes? Não. Essa é a melhor hora para você vir à igreja, trazendo você próprio, a sua família, os seus próximos, quando você estiver também no seu auge, na sua plena força física, para servir a Deus em alto nível, para visitar, para fazer o bem para as pessoas, para ajudar elas nas suas necessidades, né? Às vezes vem tudo estourado para a presença de Deus, quando já não pode fazer mais nada, com o fim da vida. A gente tem que ter uma percepção diferente hoje e dizer com todas as letras, Newton, sem fazer rodeios. Mas existem pessoas que querem servir a Deus nos seus últimos 10 dias de vida. Agora, talvez seja por isso também que Deus nos vedou a capacidade de sabermos quando é que nós vamos aqui dar o último suspiro. E outra coisa, nós estamos vivendo à mercê do arrebatamento. Quando uma pessoa diz assim, não, eu vou servir a Deus depois, né? Ela não sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento. Tá bom, que não seja pelo evento do arrebatamento, pode ser pela morte natural, pela morte provocada. A gente não tem o controle do nosso futuro. Nós estamos aqui agora, terça-feira. Eu não sei, juntamente com o Newton, se na próxima terça-feira nós vamos estar aqui, seja por ocasião do arrebatamento, porque nós cremos que o arrebatamento pode ser que não dê nem tempo de terminar o programa, mas pode ser também que uma fatalidade da vida, porque aqui a gente nasce,
cresce, se desenvolve e morre. A morte não é uma novidade. A morte, ela está aí, e essa é a certeza que nós temos. Você pode não ter certeza de muita coisa na sua vida, mas você tem que ter certeza de uma coisa, que um dia você vai morrer. E é aí que talvez o problema de muita gente vai começar, exatamente no momento da morte, por causa desse negócio de ficar adiando e protelando e entregar a vida para Jesus. Então, Abraão, ele foi o cara certo, deu seu próprio filho. Olha só que conduta. Vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto? Porque aqui no versículo de número 2 que o senhor leu, Deus fez a proposta. Ele tinha o direito de dizer sim e não. Mas no versículo 3, vamos ver o que ele respondeu. Mas no primeiro ele diz, eis-me aqui. Exatamente. No primeiro ele diz. É verdade, é verdade. Ele diz uma coisa muito forte, não diz? Isso. Aqui, ó. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu? Eis-me aqui. Eita, meu Deus do céu. Ele não falou amanhã. Não. Não, deixa pro mês que vem. Ô, Newton, não. O mês que vem eu vou. Legal. Não, eis-me aqui. Isso revela muita coisa, né? Não é verdade? Essa disposição em servir, né? Tô aqui para o que der e vier, Deus. Só que ele não sabia que Deus ia pedir uma coisa muito difícil de ser entregue. Vamos ver se ele topou. Versículo de número 3. Lê para nós. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou-se, e o seu jumento levantou consigo 2 ou 3 servos, e Isaque, seu filho, depois de cortar lenha para holocausto, partiu para a direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então ele topou. Ele topou imediatamente. Primeiro, versículo 1, eis-me aqui. Versículo 2, a proposta de Deus com relação à prova. Versículo de número 3, estou dentro, vou fazer o que o Senhor manda. Mas a gente tem que olhar a Bíblia Sagrada, Newton. Abraão é considerado o pai da fé. Eu vou ler um versículo aqui que você vai ficar bobo. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Alguém vai falar dele exatamente por causa do versículo de número 3. Olha só o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 19. Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. E por assim dizer, Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque. Totalmente verdade. O cidadão tinha tanta fé que, embora talvez ali martirizado, eu tenho que entregar o meu filho, o filho da promessa, a minha esposa não podia ter filhos, nós o tivemos já velhos, ou seja, foi um milagre, e agora Deus quer de novo tomar o meu milagre. Mas quer saber de uma coisa? Eu já conheço esse Deus o suficiente para entender que eu posso confiar nele. Se ele tirar a vida do meu filho, ele vai ressuscitar o meu filho. Então veja que a cada minuto que passava, Deus sabia que podia trabalhar com ele, que podia abençoá-lo sobremaneira. E o versículo de número 3, Newton, vai dizer isso, que ele topou, ele prepara, ele chama empregados, ele pega o seu animal, a sua montaria, ele leva a madeira, ele leva o fogo, a lenha, e ele leva também quem? O próprio sacrifício. Está lá. E o sacrifício não sabia que ia ser sacrificado. Ele pensou que estava sendo convidado para um churrasco, né? O pai com as pessoas que trabalhavam para ele ali, com aquele jumento, com as lenhas, tudo, né? Fazendo aquele fogo, tudo. Opa, é hoje. É hoje, vai ter um churrasco. O papai não convidou, convidou poucas pessoas, né? Hoje vai sobrar mais carne para nós. E quem vai... Será que meu pai quer fazer uma homenagem para mim? E olha o que era. Agora, vamos falar bem de Isaque aqui. Isaque também, menino obediente, corajoso. Eu quero até me adiantar um pouco na história. Ele, quando sabe que é o próprio sacrifício, ele se permite ser amarrado, ele deita sobre a pedra. Veja que filho maravilhoso. Por isso que ele também foi alcançado pelas promessas, né? Você já ouviu aquela expressão? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel, Jacó, que teve o nome mudado, o Deus de Israel. Então ele tem uma importância gigantesca nessa prova do pai.
O filho ajudou muito também aqui na prova do pai. Agora, toda prova, Newton, tem um momento mais difícil. Concorda comigo? Essa caminhada que Abraão levou Isaac até lá, pastor, tem muitas Bíblias que dizem que foi 3 dias, tem outras que dizem que foi 7 dias e tem outras que dizem que foi 10. Uhum. As mais pesquisas que eu fiz foi que eles andaram por 3 dias até chegar ao monte de 3 Moriá. dias, está na Bíblia 3 aqui, dias ó, mesmo? versículo de número 4. Agora, Newton, cá entre nós, se foi 10 dias, se foi 3 dias, se foi 2 dias, se foi meia hora, pouco importa. Era prova. O importante é que ele topou fazer o que Deus mandou ele fazer. Agora, toda prova tem o seu momento mais difícil, que é exatamente aquele momento de vida em que a gente diz assim, ó, não aguento mais, pastor. O senhor está me dando conselho, mas eu não aguento mais, eu vou desistir. A prova está muito grande. Tem ou não tem esse momento na vida de quem está passando pelas provas? Temos. Tem Eu ou não mesmo tem? tenho. Eu mesmo tenho. Quantas Mesmo vezes eu já disse falei ali, eu pro não senhor. quero mais, não consigo mais? Algumas vezes nós já fizemos isso. Entregamos? Talvez em algum momento nós desistimos, mas na maioria das vezes a gente prosseguiu porque Deus acabou nos sustentando, Newton. Agora o fato é que Abraão também sentiu o momento mais difícil da sua prova. E está aqui, ó, exatamente no versículo de número 4. É no 4? Deixa eu ver. Depois de 3 dias Terceiro de caminhada, dia. Abraão viu o lugar de longe. Isso, versículo de número 7, deixa eu ver. Exatamente isso, versículo de número 7. Porque no versículo de número 6 está dizendo que Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaac. O menino ainda teve que levar um instrumento de morte, a lenha, o fogo. Pegou faca e fogo e os dois foram andando juntos. Nesse momento só os dois, tá? E aí no versículo de número 7 vai mostrar a prova o momento mais difícil da prova de Abraão, quando ele é questionado pelo filho, pelo próprio sacrifício. É aqui que vai doer no coração de Abraão, porque isso é o que doeria no coração de qualquer pai que está indo para sacrificar o próprio filho. Ter que enfrentar o próprio filho para dar explicações. Então veja que toda prova tem o seu auge da dificuldade. E no versículo de número 7 vai mostrar isso na vida de Abraão, porque o menino faz uma pergunta para ele que eu não sei de onde ele tirou a resposta, mas ele tirou a melhor resposta possível. Está escrito assim: daí a pouco o menino disse, pai, porque o menino estava achando estranho. Espera aí, lenha, fogo, monte, nós estamos indo juntos, vamos continuar aqui. O que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha, o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Ai, meu Deus do céu, ali eu creio que deve ter escorrido uma lágrima dos olhos de Abraão. Como que ele vai falar que é o próprio filho que vai morrer? Como que ele vai dizer para Isaac, Isaac, é você o sacrifício, você vai me desculpar, mas Deus me pediu você. Então veja que esse é o momento mais difícil na subida daquela montanha, ter que se explicar para o filho. Mas ele é tão de Deus, esse tal de Abraão, que ele dá uma resposta que vai apontar, inclusive, e isso aqui é teológico, isso daqui é histórico, para o próprio sacrifício de Jesus. Versículo de número 8, diz assim, então Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Newton, esse cidadão tinha tanta fé que enquanto ele subia, ele tinha aquele pensamento, Deus não vai pegar esse menino, não, Deus não vai tirar de mim o que ele me deu, ele sabe que isso é importante para mim, Deus não tem alegria com a minha tristeza, Deus, ele pode fazer alguma coisa, de maneira que ele diz assim, Deus sabe o que está fazendo, ele vai providenciar para si o sacrifício. A melhor coisa que a gente pode fazer no momento mais terrível, Newton, da nossa prova, é dar a melhor resposta possível para aquela situação. O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que dizer quando não se sabe o que falar? Talvez a melhor frase seja essa que Abraão disse, Deus proverá. Eu quero dizer para você que está passando por uma prova incrível, de repente essa prova que você está enfrentando
é justamente dentro do seu relacionamento. Nós já falamos, o Newton já falou a respeito disso. Talvez é na vida financeira, talvez você tomou aí um golpe, talvez você esteja chorando por causa de um prejuízo. Eu conheço gente que está passando exatamente por isso agora. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus proverá. Esse não é o momento onde as coisas serão explicadas. Deus não tem interesse de, no momento mais difícil da nossa luta, fazer com que a gente entenda o que está passando. Mas se a gente puder, por causa da confiança que nós temos nele, por causa da fé no nome de Jesus, dizer a mesma coisa que Abraão disse, eu acho que a gente vai fazer o melhor negócio da nossa vida. Enquanto você não souber, enquanto você não tiver entendimento do que está acontecendo, diga apenas uma frase: Deus proverá. E Deus proverá, não vai faltar nada. Quando você coloca essa frase como um lema, como um tema para você, na sua vida mesmo, na sua vida. Deus proverá. Você pode deixar que tudo vai vir do alto, o socorro vai vir do alto. Que nem está vindo aqui para Abraão, para Isaac, também vai vir para nós, para todos nós. Isso, entendeu? Sim. Então, quando você estiver no deserto, quando você estiver sozinho, com todo mundo te abandonar, não, Deus jamais te abandonará. Deus proverá tudo o que você precisa. E Deus te dará tudo com vida e vida com abundância. E o que o senhor está falando muito comigo, porque todos nós passamos por momentos muito difíceis na vida, e exatamente eu estou passando por uma prova muito difícil. Quando o Newton diz essas coisas, ele tranquiliza o meu coração, porque ele é boca de Deus para a minha vida. Então, depois desses acontecimentos, chegou o momento de oferecer o filho como pedido por Deus ao próprio Deus. Diz que ele coloca o menino sobre a pedra, o versículo de número 9 vai dizer que havia um lugar indicado para isso. E é nesse momento, entre o 9 e o 10, que Deus agora chega no momento de saber se ele podia de fato estabelecer Abraão como uma bênção para o mundo, se ele poderia de fato trabalhar com Deus no futuro, se ele poderia entregar tudo para Abraão, tudo aquilo que ele estava sonhando. Chegou o momento, será que ele tira a vida do próprio filho, ou no momento ele vai voltar atrás, no momento ali que vai anteceder a imolação, né? o golpe que vai tirar a vida? E Abraão estava disposto a ir até o fim. Olha o que diz o versículo de número 10. E aí você vai julgar, será que ele ia fazer ou não? Será que ele ia topar? Será que ele ia obedecer a Deus ou não? Versículo de número 10 diz assim: em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o clamou, dizendo: Abraão, Abraão. E mais uma vez ele disse o quê? Estou aqui. Aqui, ó, está escrito na Bíblia, ó. Mais uma vez, o que ele diz no versículo de número 1, toda vez que Deus chama ele, diz: eu estou aqui, conta comigo, seja lá para o que der e vier. E cá entre nós, se alguém está disposto a entregar a vida do próprio filho, o que é que seria difícil para essa pessoa entregar, Newton? Será que o dinheiro dele seria difícil para entregar para Deus? Não, senhor. A vida dele, Newton. Não. Os seus bens materiais. Está entregando o próprio filho. Pronto. A aliança que ele tinha feito com Deus, que era uma aliança. O Sim. Isaac era uma aliança de Deus com ele, pastor. Que era Abraão para virar Abraão, que trocou de nome, era uma aliança. Era uma construção de vida. Era uma nova roupagem, um novo homem, um novo ciclo. Sim. Para construir, para ser pai de multidões. Sim, o senhor sim, entendeu? sim, Olha sim, que Deus verdade. transformou depois. Sim, verdade, Olha verdade. que Deus transformou Abraão. Quando ele falou, tá tudo pronto aqui. Aí Deus falou: Abraão, Abraão, espera um pouquinho aí. Agora é minha vez. Verdade. Olha o que Deus fez para Abraão. É verdade, aí é deixou verdade. ele viver mais 65 anos, né? Sim, Para sim. curtir o filho ali e transformar ele no pai da fé, pai de multidões, que nem o senhor já relatou aí, que nem Abraão, já quando ele foi fazer esse sacrifício com Isaac, ele já tinha aproximadamente 100 anos. Né? E depois de Deus ainda equivalente a mais 165 anos no total de vida, para ver como Deus faz coisas que são milagrosas. Verdade. Que o senhor falou, Deus proverá
e nada nos faltará. Verdade, ainda é impossível não chorar. Eu já tô aqui me arrebentando de tanto chorar, de sentir a presença de Deus aqui no Conversa com Amigo, porque aí Deus revela o que de fato Ele queria. O que de fato Ele queria não era a vida do filho, mas era saber qual que era o lugar dele dentro do coração de Abraão. Onde é que estava Isaac na lista de prioridade? Em primeiro, Deus não poderia trabalhar com ele. Deus teria que estar em primeiro lugar. Não que Isaac não fosse importante, talvez uma das coisas mais importantes da vida de Abraão. Mas essa história nos mostra que nada, nem filho, nem esposa, nem trabalho, nem dinheiro, nem a nossa própria vida precisa ou pode estar em um lugar no nosso coração que só pertence a Deus. Tem um lugar no nosso coração que tem um trono. Ninguém pode ficar sobre esse trono senão Deus. Quantas pessoas estão colocando sobre esse trono dinheiro e tantas outras coisas? Coisas não deveriam nunca, jamais tomar o lugar de Deus. Então aqui Deus agora diz o que ele estava querendo com aquele pedido que ele fez. Olha o que diz o versículo de número 12. O anjo disse, o anjo aqui é o próprio Deus, tá? Não machuque o menino, não lhe faça mal nenhum. Percebe que ele pede o menino lá atrás, mas ele está dizendo, não faça mal para o menino. Sabe por quê, Newton? Deus não deu um casamento para alguém para depois fazer com que essa pessoa fique sozinha pelo resto da vida. Quando Deus deu o seu esposo, deu a sua esposa, ele deu para que você fosse abençoado, para que você tivesse um casamento feliz, para que você tivesse uma vida regalada, com todo tipo de provisão, mas principalmente afeto, carinho do seu parceiro. Deus não te deu algo especial para arrancar de você depois. Não, é o que ele está falando aqui, é o que ele está dizendo. Eu não te dei o seu filho, o filho que você tanto esperou, o milagre que você tanto buscou, para agora te ver sofrendo, porque Deus não é o Deus que dá, e o Deus que uma vez deu vai lá e tira para causar tristeza no coração do homem. Foi uma prova, não faça nenhum mal ao seu filho. Agora eu sei que você não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha que coisa linda. Versículo de número 13 vai falar de Jesus, sem as pessoas nesse momento terem a menor ideia de Jesus. Versículo 13 diz assim, Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres. Foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Quem é que morreu num sacrifício em nosso lugar? Não foi Jesus na cruz do Calvário? Esse sacrifício que substitui a vida do filho está exatamente falando da pessoa de Jesus. Nós sofremos, aliás, ele sofreu o castigo que era nosso. Ele viveu a morte que era nossa. Então veja que nós fomos abençoados por Deus. Nós merecíamos o castigo eterno, o inferno. Nós estávamos indo para lá, mas ele enviou o seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, assim como Isaac não morreu naquele dia. Houve um sacrifício substituto, o maior sacrifício substituto das nossas vidas é Jesus. Olha que história maravilhosa. Será que ela não está ensinando milhares de coisas para nós aqui hoje, Newton? Está nos dando uma lição de vida, né? Verdade. Está nos dando uma lição de vida, pastor. Uhum. Olha só, um fato ocorrido há quantos mil anos atrás? Muito e tempo. Se a gente colocar hoje em pauta, se a gente colocar para nossas vidas, olha quanta reflexão a gente pode tirar. Quanta vida tem na Bíblia, né? Quantas coisas olha nos que ensina. vida essa Bíblia tem. Quantas coisas nos ensina para a gente, cada dia, estar mais próximo de Deus, para cada dia a gente possamos estar conjugado, interligado a Deus mesmo, né? Uhum. A gente ser melhores pessoas. É verdade. E só depende da gente, Newton. A decisão que a gente toma não muda a vida de ninguém, muda a nossa vida. Assim como a decisão que as outras pessoas tomam não muda a nossa história, muda a história das pessoas que estão decidindo. Então, se hoje você está passando por uma prova, decida hoje ir até o fim, porque você sabe que no final das coisas Deus não vai tirar de você. Ele está provando você para acrescentar e te dar talvez coisas que você nem tem. Abraão, portanto, depois que passa por essa prova, é aprovado. O que acontece com ele? Então Deus diz assim, agora
o mundo inteiro vai te conhecer. Você vai morrer um dia, mas milhares de anos depois as pessoas continuarão a falar de você. Veja que se nós entendermos, Newton, que a gente pode tomar a decisão de ter um casamento melhor hoje, de ter uma família melhor, mesmo depois que a gente for embora, os nossos netos, os nossos bisnetos vão sempre ter o nosso modelo de casamento como um modelo a ser adotado por eles. A gente acaba deixando um legado a partir do momento que a gente topa viver o que Deus tem para nós, inclusive as suas provas. Será que nós queremos deixar legados ruins para a nossa família? Claro que não. Para o nosso convívio? Não, pastor. nunca. A gente sempre queremos o bem. Sim. A gente sempre queremos ver a nossa família bem. Sim. Isso, a gente vendo a nossa família bem, estaremos sempre bem sempre também. bem, o senhor entendeu? Exatamente. Que nem o senhor está relatando aqui. É isso mesmo. Ô, meu amigo, e teve tanta coisa para falar aqui Pastor, hoje. Eu sei que talvez o nosso horário já está um pouco mais, já está estendido aqui, já está. Uhum. Mas tá vamos bem lá, vamos estendido. lá. Uma outra pessoa que passou uma grande prova de vida, de situação, para ser aprovado, foi Jó também, né? Jó também, é tantos outros, né, Newton? Paulo, Daniel. Eu acredito que ninguém da Bíblia Sagrada teve vivido fácil, não. Todos eles foram realmente muito provados. Davi e companhia, muita gente. Jó perdeu tudo, né? Sim. Dinheiro, família, tudo que Jó tinha, Jó perdeu. Jó perdeu, só ficou com a vida e ainda doente. Doente. Né? Até o momento em que houve a restauração. Agora, será que Deus, a gente até falou disso no passado, conversando, será que Deus provou Jó só para dar tudo em dobro? Eu não creio, porque para Deus o dinheiro não é o mais importante. Deus não queria dar em dobro, o homem já era rico. Por que, então, Deus permite que a vida dos filhos sejam tirada, a saúde, que haja tanto sofrimento só para dar? Se ele tivesse 1000 mais 1000, eu me recuso a acreditar que a intenção final de Deus era multiplicar vezes 2 o que Abraão tinha. Jó tinha. O que, na verdade, a gente tem que compreender que a prova de Jó foi exatamente mais ou menos parecida com a prova de Abraão. O que é que ocupava primeiro lugar no coração de Jó? A Bíblia vai dizer no livro que leva o seu nome, que ele diz lá no final que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas pelas experiências agora de com ele andar. Então veja que Deus submete Jó a toda aquela prova, não para dar tudo em dobro, mas para se fazer mais conhecido na vida de Jó. Que Jó, de qualquer maneira, pudesse conhecer mais as coisas espirituais. O texto vai dizer que ele já era um homem temente, ele sacrificava a Deus pelos filhos, pelo fato de, nas festas, os filhos talvez terem feito alguma coisa que tivesse desagradado a Deus. Ele, para não deixar Deus chateado por causa dos filhos, e sacrificava de madrugada para o Senhor. Ele já era um homem que tinha temor, mas ele era um homem que não tinha experiência. E tudo aquilo que ele passou fez ele ter experiência na vida. E, obviamente, o que ele perdeu foi restaurado, foi multiplicado, porque, no final das contas, com Deus é sempre assim. A gente sempre vai ter mais do que quando nós começamos aquela prova. A gente sempre vai ganhar mais do que perdeu. É impressionante. Essa matemática nunca vai fechar. Então, na verdade, se a gente levar a uma letra aqui, a um número, Deus não tira. Deus só acrescenta na nossa vida. Deus não nos tira nada. Deus não nos tira nada, não é verdade? Não é a intenção dele. Ele pode até permitir algumas perdas, mas se comparado com o que a gente vai ganhar, é muito pequeno. As perdas, na verdade, serviram para nos chamar a atenção, para a gente olhar exatamente... Para a gente obedecer mais? Olhar para ele, para a gente obedecer mais. E, de novo, né, nas perdas a gente sente dor. E, infelizmente, Newton, eu acho que todo mundo vai concordar com a gente, que com dor a gente aprende a lição mais rápido. Maravilha. Então, caros ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, Deus é a prova viva de que tudo Ele nos dará, mesmo que a gente passe por luta, por provas, e que a gente, no dia de amanhã, a gente vai estar contando testemunhos de vitória sobre tudo nossa vida. Não temos dúvidas disso. Então, nas minhas considerações finais, eu quero mais uma vez
deixar isso bem claro. No momento mais difícil da luta, parece que para mim isso daqui foi o que mais me tocou, tá? De toda a nossa conversa aqui, Newton. Quando você não souber o que fazer, quando você não ter ideia do que você precisa falar, que você possa ter um repertório. Deus proverá no meu relacionamento com Ele, Deus proverá na minha família, no meu casamento, na minha vida profissional, Deus proverá na vida dos humilhados, dos fracassados, dos falidos. Quando tudo parecer desmoronar, ao invés de reclamar, traga no seu linguajar a expressão Deus proverá. Tuas considerações finais, Newton. Mais uma vez aqui, pastor, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar nessa conversa com um amigo, nessa terça-feira, já finalzinho do dia. Que legal, obrigado, sempre aprendo com o senhor também. O senhor mais uma vez foi boca de Deus para mim e para todos os ouvintes. E se Deus permitir, na próxima terça-feira nós vamos estar aqui novamente, com prova, sem prova. Essa é a missão que Deus nos deu. Eu creio que você deve entender que a gente vem para o estúdio tendo problemas ou não. A gente vem aqui entregar uma orientação e a gente sabe que entregou uma orientação hoje. Se Deus permitir, na próxima terça-feira, cá estaremos mais uma vez. Newton, eu sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer, a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até mais, pessoal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital.